Amados de Deus e queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com todos vocês. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E tenho gravado vídeos falando a respeito da hipocrisia da cúpula dessa instituição, que só pensa em dinheiro, só pensa em dinheiro. E como eu tenho falado, eles já estão se preparando para a Fogueira Santa de dezembro, que é a galinha dos ovos de ouro dessa instituição do Bispo Macedo. Inclusive vão fazer uma vigília com os obreiros, vigília esta intitulada A Vigília do Ouro. Na verdade, é a vigília da galinha dos ovos de ouro, porque 60% ou até mais do que dá a Fogueira Santa de Israel vem dos obreiros e das obreiras, que são normalmente os mais sacrificados. São os mais sacrificados. Às vezes pegam 13º e dão, quando na verdade os pastores, eles recebem 13º. Os pastores não ficam sem 13º. E ainda recebem em dinheiro, porque nem todo o dinheiro da Fogueira Santa de Israel, ele é depositado. E os pastores são testemunhas disso. Por exemplo, quando a pessoa ela faz o sacrifício e eles arrecadam o dinheiro numa igreja, essa igreja não deposita. Normalmente ela não faz o depósito, né? Passam pessoas para pegar o dinheiro da Fogueira Santa. Às vezes levados para as sedes regionais, das sedes regionais levados para as sedes estaduais, e muitas vezes das sedes estaduais são levados para São Paulo. Você já viu, a Polícia Federal já pegou pastores e bispos carregando malas de dinheiro em aviões. Você já viu isso. Você já presenciou isso. Então, nem todo o dinheiro é depositado. Mas nós vamos falar sobre isso em um outro vídeo. Hoje eu quero falar sobre a reunião, o resumo da reunião que o bispo Clodomir Santos, ele fez, me parece, com os estaduais, os pastores e bispos estaduais, e tenho aqui um resumo. Recados São Paulo. Quer dizer, amanhã, às 10 horas, somente os regionais. Ou seja, acredito que hoje deva estar acontecendo uma reunião às 10 horas da manhã só com os regionais. Bispo quer que trabalhe agora Hebreus 11:2. Os antigos tiveram um bom testemunho. Quem vive de fé em fé, vive de vitórias. Muitos não acontecem nada de novo, mas sim os problemas. Iremos convocar todos os antigos da igreja que a vida parou, obreiros, membros e etc. Então agora a culpa é dos antigos. Os antigos, eles não estão dando bom testemunho, ou seja, não há testemunho novo. As pessoas não são abençoadas. E aí
eles vão colocar a culpa nos antigos, pastores antigos, obreiros antigos, membros antigos. Aí diz assim, a Bíblia diz que faz novas todas as coisas. O mal trabalha nos antigos por outros de fora. Sabe, você está sendo perseguido porque sua vida está destruída. Se de fé em fé você estivesse conquistando, duvido que alguém estaria perseguindo você. Então, quando a igreja ela é perseguida, é porque ela é de Deus. Não é assim que eles falam? Quando você, antigo, é perseguido, é porque você não está sendo abençoado. Olha só o espírito da cúpula dessa instituição. Exemplo de Abraão, que envelheceu na idade, como Caleb, que tinha força renovada. Novembro não é para parar, não. Vamos trabalhar dia a dia. Não muda nada. Bispo pediu para ficar de olho nas IURD. Ou seja, novembro, eles estão pressionando, porque normalmente, o que acontece? Na Fogueira Santa, o mês anterior à Fogueira Santa é fraco, porque os pastores tiram o pé do acelerador, ou não pedem tanto. Outros pastores vão guardando ofertas para incluir tudo no dia da Fogueira Santa, porque a Fogueira Santa que é cobrada. Então ele está dizendo aqui que não é para tirar o pé. Na quarta, você que é antigo na igreja, vem aqui na frente. Não colocar um peso, mas sim despertar eles. Então na quarta-feira, eles já vão chamar na frente os antigos. Segunda coisa, o bispo Clodomir gravou uma chamada agora para rodar na TV e rádio. Veja aí se não tem essa chamada mesmo. Chamando só os antigos de todas as igrejas evangélicas. Os seus testemunhos são tão antigos quanto o seu tempo de igreja. Por quê, hein? Pergunta aqui o Clodomir. Se vivemos de fé em fé, ora, se vivemos de fé em fé, deveríamos viver de vitória em vitória. Os que vivem na fé, de fé em fé, vencem. O nosso interior se renova cada dia. Quando o interior se renova, também vem vitórias novas. Deus trabalha para que em nossas vidas aconteçam coisas novas e maiores. Foi a direção que o Espírito Santo deu para a gente atacar os antigos. Então eles vão atacar os antigos, porque agora a culpa de as pessoas não serem abençoadas, a culpa é dos antigos, não é deles, dos antigos, né? Aí olha só, nas reuniões dentro da igreja, vamos chamar os antigos tudo para quarta-feira. Antigos obreiros, antigos evangelistas, antigos jovens, antigos membros. Vamos mostrar na palavra o porquê você está velho na igreja e sua vida não muda. Se as suas conquistas não são novas, ou é porque a sua fé é antiga, rotineira, tradicional, religiosa, ou tem um demônio. Então você antigo da igreja, você vai ouvir isso nesses dias agora. Se a sua vida não mudou, é porque a sua fé é antiga. E você é um religioso, você vive na rotina, você é um tradicional, ou então você tem demônio. Ou então você tem demônio. Essa foi a reunião do bispo Clodomir ontem.
passando para os pastores. E mais, vou continuar lendo. Alguns se enganam, pensam que porque estão vivendo uma vida certinha, acham que isso vai justificá-la pela fé. Assim como renovamos o povo para o arrependimento, vamos renová-los para a fé. Você não é perseguido porque é da Igreja Universal. Você é perseguido porque a sua vida não mudou. A culpa é sempre sua. E vão dizer aqui, eles estão dizendo que você é perseguido não é por causa da Igreja Universal. Você é perseguido porque sua vida não muda. E a sua vida não muda é porque você é antigo. Sua fé é tradicional, sua fé está velha. Ou então você tem um demônio. É isso que eles vão falar para você. Esse ano não pode passar em branco. Depõe contra a vida amarrada dos antigos, depõe contra nós. Os antigos problemas dos antigos depõem contra nós. Então, a vida das pessoas que não muda, né, depõe contra eles. Então, é por isso que eles vão colocar a culpa nas pessoas, nos antigos. Noé, Abraão, Moisés e outros eram antigos, mas a vida deles era de grandes vitórias. Será que a vida deles foi sempre uma vida de grandes vitórias? Quarta-feira, vamos chamar na frente os antigos e vamos sacudir. Então, você antigo, quarta-feira, que você chegar na igreja amanhã, sacudir quer dizer o seguinte, eles vão fazer aquela oração forte, né, que eles falam que é oração forte, aí se manifestar alguém, entre aspas, eles vão chamar, vão pegar aquela pessoa, aquele espírito, e o espírito vai dizer que você não é abençoado porque você é antigo, porque a sua fé está tradicional, porque tem um demônio amarrando a sua vida, tudo preparando para a fogueira santa. Para você dar mais. Até o que você não tem, você vai... Aí, pessoas pegam emprestado, pessoas vendem os móveis dentro de casa, é assim que eles trabalham. Vamos chamar na frente os antigos e vamos sacudir. Vamos arrancar o problema na raiz. Se tem alguém que tem que dar testemunho, é o antigo. Argumentos. Quem é que anda com o antigo? Porque o antigo tem dois testemunhos, o positivo e o negativo. Antigo novo é o que tem testemunho e discípulos. Antigo velho é o que não tem testemunho e não faz discípulos. Quantos familiares deixaram de ser salvos por causa do mau testemunho dos antigos? Caleb era antigo, mas as conquistas eram novas. Então você está vendo que a culpa dessa fogueira santa agora vai cair em cima dos antigos. Estados. Ver no estado quantas igrejas este ano foram abertas e construídas. Se o nosso espírito é novo, o estado não está parado. Tem igrejas novas. Pastores. Tem pastor que sustenta um nome antigo. O nome dele é lembrado pelo que ele fez no passado. Mas já tem meses ou anos que o nome dele não é lembrado por algo novo. Não há feitos novos no ministério dele. Quem vive de fé em fé, de vitórias em vitórias, argumento para terapia. Muitos estão na igreja e só porque as coisas estão bem, a pessoa não vem proteger o casamento na terapia, chamando as pessoas para a terapia. Bom, eu já li ontem também esse recado aqui, né, que foi passado também para os pastores. Ontem não foi o que normalmente é. Isso significa que os pastores estão fazendo corpo mole. Não podemos fazer corpo mole. Vamos olhar as igrejas. Aonde está o poder de Deus na vida deles? De que adianta transferir de um mês para o outro? O pastor antigo trabalha com a malícia.
faz corpo mole este mês para refletir em dezembro. Então, olha só, você, pastor antigo, você vai ser agora usado como exemplo para os mais novos, dizendo que você é malicioso, dizendo que você não cresce, porque você é antigo, a sua fé é antiga, a sua fé é tradicional, a sua fé, ela é uma fé rotineira, ou quem sabe até um demônio está na sua vida. E a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Macedo, ele faz assim. Os antigos, pastores antigos, não aqueles da cúpula são sempre os mesmos, né? O Bispo Macedo, Romualdo, Paulo Roberto Guimarães, Clodomir, Gonçalves, são os mesmos, são os mesmos. Agora, os abaixo, eles vão colocando sempre novos. Por quê? Por que eles vão removendo os antigos? Porque os antigos começam a pensar. Os antigos começam a analisar. E os antigos já não obedecem cegamente. Então os antigos são removidos. E eles colocam os jovens. Porque os jovens, não todos, mas na sua maioria, é mais fácil de manipular, é mais fácil de controlar. Diz para o jovem assim, vai lá e faz isso. Ele vai e faz. Por exemplo, os obreiros antigos já não caem em determinadas histórias. Já pensam, já refletem, já analisam. Peraí, eu estou há 20 anos, é a mesma coisa. Eu estou há 25 anos, é a mesma coisa. Então, nessa fogueira santa, eles vão atacar você que é antigo. Você que é antigo, você vai ser usado como exemplo de pessoas fracassadas, derrotadas, endemoniadas. Meu irmão, minha irmã, e olha, quanto mais o tempo vai passando, mais sacrificado você vai ser. Sabe por quê? Porque eles não vão querer deixar a vida que eles têm. O Bispo Macedo não vai querer deixar a vida que ele tem, as empresas que ele tem, os projetos pessoais que ele tem. Ele vai querer continuar mostrando a sua força através do dinheiro, através da política, através da mídia. E quem sustenta isso? São os obreiros, são os membros. Então, se pessoas saem, se a oferta diminui, quem ficar vai ser mais pressionado. Quem ficar vai ser mais exigido. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Então, você antigo, está aí há muito tempo, essa é a situação. Esse mês agora de dezembro, eles estão de olho no seu 13º, você obreiro, obreira, você membro, e os antigos serão usados como os culpados das pessoas não estarem sendo abençoadas. Que Deus tenha misericórdia de vocês que ainda estão aí e que ainda acreditam na cúpula dessa instituição. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte, que é denunciar a hipocrisia e orar pelos inocentes. Que Deus continue abençoando a todos, tenham um excelente dia, um forte abraço, vamos em frente.